Fala aí, gente, tudo certo? Aqui é o Vinícius Marinho, criador do Método Investidor Sempre em Alta. Seja muito bem-vindo à segunda aula do Projeto Investidor Sempre em Alta. Nesse evento, você está aprendendo como lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores, mesmo que você não saiba absolutamente nada sobre investimentos hoje. Para quê? Para você conseguir crescer sua renda passiva, seus dividendos mais rápido, enquanto você consegue blindar o seu patrimônio das quedas e assim multiplicar ele com consistência e previsibilidade. E na aula de hoje você vai conhecer as duas técnicas muito simples e altamente efetivas que fazem qualquer pessoa lucrar com a Bolsa tanto em alta quanto em queda. No Brasil, nos Estados Unidos e até na Argentina, mesmo com toda essa crise que a gente viu por lá. Na primeira aula do nosso evento, eu te mostrei a grande oportunidade de investimento que existe hoje na nossa Bolsa de Valores, o que eu chamo de a oportunidade da década. Além disso, eu te mostrei também as 4 maiores armadilhas que podem te roubar muita rentabilidade e muitos dividendos nos próximos meses e anos. Se você cair em qualquer uma dessas armadilhas, você vai perder bastante dinheiro, ou pelo menos deixar de ganhar muito dinheiro, que é praticamente a mesma coisa. Quem caiu em algumas dessas armadilhas no passado chegou a perder 45%, 50%, 60% ou mais do seu dinheiro investido em questão de poucos meses ou poucos anos. Por isso que eu ressalto a importância de você conhecer a fundo essas armadilhas para que você consiga efetivamente se transformar em um investidor sempre em alta. Se você não conhecer elas profundamente, eu já te adianto, você não vai conseguir lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa como você poderia. Por isso, se você ainda não assistiu a primeira aula do nosso evento, aqui nessa página tem uma opção para você acessar esse vídeo. Ou está aqui em cima, ou está aqui embaixo na descrição do vídeo. Assiste ele agora e só depois você volta para cá, tá bom? Porque não adianta absolutamente nada você saber implementar as duas técnicas que eu vou te mostrar hoje se você cair nas armadilhas que eu justamente mostrei na aula passada. Agora, se você já assistiu a nossa primeira aula, tá tudo certo. Segue aqui comigo que a gente vai voar alto hoje. Mas antes de começar, eu só gostaria de agradecer a todos os comentários sobre a primeira aula do nosso evento. A gente respondeu todos eles um a um. E se você ainda não deixou o seu comentário, a sua opinião, a sua pergunta, aproveita que eu e minha equipe a gente está 100% focado no evento durante essa semana. E manda o teu comentário, a tua pergunta aqui embaixo, tá bom? E o mais legal disso tudo nem é só ver a quantidade de visualizações, de comentários das aulas, mas ver a criação, o nascimento dessa grande comunidade de pessoas interessadas em aprender a como lucrar, tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores de uma forma simples e validada no longo prazo. Uma forma que efetivamente dá resultado, sem ninguém precisar correr riscos desnecessários, dedicar tempo demais à toa, sentir ansiedade, dúvida, medo, nada disso. Mas o fato é que existem sim alguns pré-requisitos para você conseguir ter esse tipo de resultado. Eu preciso que você entenda quais são eles para a gente conseguir estar alinhado aqui nessa aula e eu não estar te ensinando algo que você não possa aplicar. Basicamente, são 4 pré-requisitos necessários. Primeiro, ter um CPF válido. Você vai precisar disso porque eu prezo muito por segurança. E todos os investimentos de investidor sempre em alta são cadastrados no seu próprio CPF. Segundo, ter acesso à internet. A oportunidade de lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa está a apenas um clique de distância de ti. Todo o processo é feito eletronicamente, por computador, por celular, tablet, tanto faz. Mas por isso eu preciso que você tenha acesso à internet por 1 hora por mês. Isso é mais que suficiente. Terceiro, ter uma conta bancária. Como todos os investimentos são cadastrados no seu próprio CPF, você precisa ter uma conta bancária no seu CPF para conseguir ter um local seguro para resgatar parte ou todo o seu dinheiro investido quando e se você quiser. Não importa se é conta corrente ou poupança. E também não importa se é no banco tradicional ou no banco digital. Qualquer um serve. E quarto, saber ler e fazer cálculos simples de soma, subtração, divisão e multiplicação. É só isso que você precisa saber para selecionar os melhores investimentos como um investidor sempre em alta. Se você atende esses 4 pré-requisitos, você é 100% capaz de lucrar com a bolsa em qualquer direção. Seja de alta, seja de queda. Mesmo que até hoje você só tenha investido na poupança ou outros investimentos de banco, como era o meu caso no passado, lembra? Te comentei isso na aula passada. E olha, eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Seta uma coisa muito importante na sua cabeça agora. Para você lucrar nas altas e nas quedas da bolsa e garantir uma gorda e crescente renda passiva na sua conta, você não precisa estar por dentro das notícias do mercado financeiro. Você não precisa ser bom em matemática. Você não precisa saber fazer projeções financeiras. Você não precisa ficar analisando gráficos mirabolantes. Você não precisa ficar dedicando horas e horas por mês para investir. Nada disso. Simplifica. Tudo que você precisa fazer é seguir o método investidor sempre em alta. O difícil é você não lucrar na bolsa quando você segue o que vai aprender na aula de hoje. Mas vamos lá, qual é a primeira técnica que você precisa para lucrar na bolsa, tanto nas altas quanto nas quedas? O que eu vou te explicar agora pode parecer um pouco estranho, tá? Já te adianto. Mas continua prestando atenção que tudo isso vai fazer sentido. Lembra da tua mãe ou alguém te dizendo numa noite de verão, na hora que você estava saindo de casa, leva um casaquinho que pode esfriar? Lembra disso? Essa é a primeira técnica, proteção. Como assim proteção, Vinícius?
Aplicando essa analogia aos investimentos, a primeira coisa que você precisa fazer para lucrar com a bolsa em qualquer direção é investir em ações e investir em anti-ações ao mesmo tempo. Ou seja, investimentos que se valorizam quando as ações vão mal e que se desvalorizam quando as ações vão bem. Mas espera aí, Vinícius, se eu estiver ganhando nas ações, eu vou perder nas anti-ações. E se eu estiver perdendo nas ações, eu vou ganhar nas anti-ações. Eu não vou ficar sempre no 0 a 0, sem lucro nem prejuízo nessa história? Se você só implementar a primeira técnica sem a segunda, que eu também vou te mostrar neste vídeo, sim, você até pode ficar no 0 a 0 por um tempo. É por isso que você precisa de ambas as técnicas para lucrar com a bolsa em qualquer direção. E mais do que isso, para lucrar mais do que você lucraria se investisse somente em ações, o que eu vou te mostrar daqui a pouco. Antes de eu te mostrar a segunda técnica, deixa eu te apresentar uma categoria de investimento do tipo anti-ação e te explicar por que existe essa dinâmica entre ações e anti-ações. O primeiro tipo de anti-ação são as moedas fortes. Moedas fortes, Vinícius? Como assim? Exato, moedas fortes como o dólar, o euro, o franco suíço e a libra esterlina, por exemplo. Você pode ver por meio desse gráfico que essas moedas se valorizam juntas nos mesmos momentos em relação ao real, a nossa moeda. A partir de 2022, você vê o euro e a libra esterlina ficando um pouco para trás. Isso acontece por conta dos impactos da guerra iniciada pela Rússia e pela consequente crise na Europa. Com o passar dos anos, isso deve se ajustar e elas devem voltar a andar mais próximas. O dólar e o franco suíço continuam andando bem juntos, mas o que você precisa gravar agora é que essas moedas fortes valorizam em relação ao real, a nossa moeda, nos mesmos momentos, tá? Algumas valorizam um pouco mais, outras valorizam um pouco menos. Para a gente não ficar com um monte de linhas nos gráficos que eu vou te mostrar daqui para frente, eu vou usar o dólar, que é a moeda mundial hoje, para representar toda essa categoria, para representar o primeiro tipo de anti-ação. Então vamos lá. Um investimento cujo preço se comporta como um espelho se comparado às ações no longo prazo é o dólar. Lembra dos investimentos negativamente correlacionados que eu te mostrei na aula passada? O investimento A, representado pela linha azul, é o índice Bovespa, um índice da Bolsa de Valores que serve como indicador da rentabilidade média das ações brasileiras. O termômetro das ações, lembra? O investimento B, representado pela linha vermelha, é o dólar. Nesses gráficos a gente consegue ver o que acontece com a média dos preços das ações quando o dólar sobe e quando o dólar cai, e vice-versa, o que acontece com o preço do dólar quando as ações sobem e quando as ações caem. Passando o olho novamente nos gráficos, você consegue perceber que quando a gente fala de ações e anti-ações, no longo prazo, aquilo que sobe sempre sobe muito mais do que a queda daquilo que cai, né? Independente se é o dólar ou as ações subindo. Como eu te expliquei na aula passada, isso acontece porque o máximo de perda que qualquer pessoa pode ter em um investimento, no pior cenário possível, se você for lá investir sem saber direito o que você está fazendo, é de 100% do valor investido, ou seja, todo o dinheiro investido. Só que máximo de ganho não existe. Para isso ficar mais claro, dá uma olhada na dinâmica do dólar nos momentos de quedas persistentes das ações nas últimas décadas. Entre o início de 2000 e o final de 2002, enquanto as ações caíam 50,13%, o dólar valorizou 135,96%, uma valorização quase 3 vezes maior que a queda das ações. Entre 2008 e 2016, enquanto as ações caíam 47,01%, o dólar valorizou 147,09%, uma valorização 3,13 vezes maior que a queda das ações. E olha bem esse gráfico, olha como realmente parece que existe um espelho no comportamento das ações e do dólar. Quando um sobe, o outro cai e vice-versa, é incrível. E agora, entre o início de 2020 e o início de 2023, último ciclo de queda das ações, a gente percebe que enquanto as ações caíam 10,7%, o dólar subia 25,2%. Uma valorização quase 3 vezes maior que a queda das ações. Você consegue perceber o poder dessa anti-ação? E olha que ela nem é a mais potente. Existe um outro tipo de anti-ação ainda mais potente que eu vou te mostrar mais para frente. Mas vamos seguir aqui, um passo por vez. Vamos lá, por que essa dinâmica entre o preço das ações e do dólar acontece? Isso realmente é confiável? Segundo dados divulgados agora em 2024 pela B3, a nossa bolsa de valores aqui do Brasil, 55,63% de todo o dinheiro investido na bolsa é de investidores estrangeiros. Esse número sempre fica no entorno de 50%, às vezes oscilando para mais, às vezes oscilando para menos. Agora pensa comigo. Qual é a moeda que o investidor estrangeiro usa para investir aqui no Brasil? Ele não tem dinheiro em reais. A moeda do país dele é outra. E a nossa moeda, o real, não é uma moeda conversível, por ser uma moeda fraca. O que eu quero dizer com o real não ser uma moeda conversível? Eu quero dizer que o investidor estrangeiro ele não converte a moeda dele, seja euro, franco suíço ou qualquer outra, em reais diretamente. Independente do país de origem desse investidor, ele converte seu dinheiro em dólar para investir aqui no Brasil com essa que é a moeda mais usada no mundo hoje. Quando ele investe em ações, ele investe bastante dinheiro, porque são muito altos os custos que o investidor estrangeiro tem para investir aqui. Não faria sentido nenhum ele investir pouco dinheiro. Você pode perceber nessa manchete divulgada nesse ano que em apenas um dia os investidores estrangeiros aportaram mais de 1 bilhão na bolsa, o que comprova que o volume de dinheiro movimentado no dia a dia pelos estrangeiros sempre é gigantesco. Quando tem muito dinheiro sendo investido em ações, os preços das ações sobem.
Isso porque os preços das ações, assim como de qualquer outro investimento, são definidos pela lei da oferta e demanda. E o que é que isso significa? Imagina que tem 10 pessoas querendo comprar o mesmo apartamento. O que é que o dono do apartamento vai fazer? Ele vai aumentando o preço para ver até onde que ele consegue chegar, para aí então ele vender. Os investidores de ações fazem exatamente a mesma coisa. Quando tem muita gente querendo comprar ações, os investidores que já têm ações e querem vender, cada vez vão vender a preços mais altos, porque tem muita gente querendo comprar. E isso aqui é o que faz o preço das ações subir. Tá bom, Vinícius, e o dólar? Por que é que ele cai? Por causa de um princípio que rege o mundo há séculos. Pensa o seguinte, por que existem bolsas e relógios de 50 mil reais ou até bem mais? Edições especiais e limitadas de carros e motos vendidos por milhões? Por que uma obra de arte vale tanto? E o vinho de uma safra especial? Porque tudo isso é escasso. Tudo que é escasso vale mais. E quanto mais escasso, mais aquilo passa a valer. Na economia não é diferente. A cotação do dólar em relação ao real é definida pela entrada e saída de dólares aqui do Brasil. Isso é chamado de fluxo cambial. Quando entra dólar no nosso país, existe mais dólar em circulação. Ou seja, o dólar está menos escasso. Quando o dólar está menos escasso, mais fácil de ser encontrado, ele vale menos. É justamente por isso que quando as ações sobem, o dólar cai. Tá bom, mas quando as ações caem, o dólar sobe? Sim. Isso por quê? Porque a metade do dinheiro investido na nossa bolsa de valores é do investidor estrangeiro. E como ele investe muito dinheiro, quando ele vende ações, por menos que ele venda, ele acaba vendendo uma grande quantidade. Lembra da venda do apartamento? Agora imagina que tem 10 apartamentos iguais à venda no mesmo prédio e só tem uma pessoa querendo comprar. O que é que os proprietários vão ter que fazer para conseguirem vender o seu apartamento? Diminuir o preço. É justamente isso que acontece com as ações. Para os investidores estrangeiros conseguirem vender toda a quantidade de ações que eles querem, eles precisam diminuir os preços para encontrar pessoas que querem comprar. Assim, as ações caem. E quando eles conseguem vender essas ações, eles pegam esse dinheiro deles em dólar e tiram do país, vão investir em um outro lugar, deixando o dólar mais escasso por aqui. Com isso, o dólar sobe. Tá bom, mas existe a possibilidade dos dois subirem ou dos dois caírem juntos? A possibilidade dos dois subirem existe sim, isso inclusive aconteceu durante os anos de 2018 e 2019, quando no acumulado dos 2 anos as ações subiram 46,07% e o dólar subiu 26,75%. Agora dos dois caírem, isso não. Isso nunca aconteceu na história, como você pode ver por meio desses gráficos aqui na tela, e não faz nenhum sentido acontecer. Primeiro, por que as ações e o dólar subiram juntos em 2018 e 2019? Porque a nossa taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, a partir de 2018 ficou muito mais baixa que nos anos anteriores. Ela foi para o menor patamar da história. Tá, mas o que é que isso tem a ver, Vinícius? Vamos lá. Onde é que fica a maioria esmagadora dos investimentos da população brasileira? Nos investimentos mais conservadores e piores, diga-se de passagem. Poupança, CDB, LCI, LCA, fundos de renda fixa e assim por diante. A rentabilidade desses investimentos depende da taxa Selic. Então as pessoas viram a sua rentabilidade cair muito nesses anos e por isso muita gente pegou uma parte do seu dinheiro e investiu em ações na ânsia por ter uma maior rentabilidade. E essa grande procura por ações fez os preços delas subirem. O dólar subiu por causa da retirada de uma parte das centenas de bilhões que os investidores estrangeiros tinham investido aqui, por causa do medo dos efeitos que a guerra comercial que estava acontecendo entre Estados Unidos e China poderia gerar nos seus investimentos. Nesses períodos de tensão internacional, eles tiram o dinheiro que tem em países subdesenvolvidos, como o Brasil, e deixam seus investimentos somente em países mais desenvolvidos. É uma medida de proteção deles. Mas o mais incrível é que mesmo durante as altas dos dois investimentos, eles continuaram se comportando de maneiras opostas. Quando um subia, o outro caía e vice-versa. Mas assim que 2020 começou, tudo voltou ao normal. Principalmente depois que a nossa taxa Selic voltou para patamares mais altos, acima de 6, 7%, o que é mais comum no Brasil. Nesse gráfico que eu te mostrei agora há pouco, você pode ver que no acumulado de 2020 ao início de 2023, a gente percebe que enquanto o dólar subia 25,2%, as ações caíam 10,7%. Mas vamos pensar agora, em que cenário o dólar e as ações cairiam juntos de forma consistente? Não pensando em um movimento especulativo de curtíssimo prazo, mas de forma consistente. Para as ações e o dólar caírem juntos de forma consistente, teria que acontecer uma forte entrada de dólares na nossa economia, pelos investidores estrangeiros, junto com uma forte venda de ações. Só que isso não faz sentido. Quando que acontecem fortes vendas de ações brasileiras? Em 2 momentos. Crise na economia brasileira ou crise internacional. Em qualquer um dos 2 cenários, os investidores estrangeiros tiram dólares da nossa economia. Para um investidor estrangeiro, não tem por que investir no Brasil, que é um país subdesenvolvido, em nenhum dos 2 cenários. Porque em um a nossa própria economia está indo mal. E no outro, a nossa economia poderia ser afetada pela crise internacional. E geralmente os países subdesenvolvidos e exportadores, como o Brasil, são justamente os mais afetados. Quando esse tipo de crise acontece, os investidores estrangeiros tiram dinheiro das economias subdesenvolvidas e focam em seus investimentos somente em países desenvolvidos. Dá uma olhada no que aconteceu com o dólar entre 2014 e 2016, no período da maior crise da história republicana do Brasil. Enquanto as ações caíam 13,66%,
o dólar subia 65,62%. Agora dá uma olhada pela última vez no gráfico que eu te mostrei agora há pouco, que engloba os anos de 2020, 2021, 2022 e o início de 2023, anos de pandemia e forte impacto nas economias internacionais. Enquanto as ações caíam 10,7%, o dólar subia 25,2%. Se você já ouviu falar sobre desdolarização e está com medo de investir em dólar, calma que a gente vai falar sobre esse processo mais para frente. Entendido isso, chegou a hora de você conhecer a segunda técnica para conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Essa é uma técnica muito simples e altamente efetiva que, combinada à primeira técnica, ao princípio da proteção, pode te fazer lucrar com a bolsa em qualquer direção. Essa técnica se chama rebalanceamento. E o que é o rebalanceamento? Rebalanceamento nada mais é que você investir em 2 ou mais investimentos ao mesmo tempo e de tempos em tempos você vender uma parte daquele investimento que está subindo e comprar mais um pouco daquele investimento que está caindo. Eu vou te mostrar um exemplo com 2 investimentos, ações e dólar, para facilitar o teu entendimento. Funciona da seguinte maneira. Digamos que no dia 1º de janeiro de 2024, você definiu que investiria 50% do seu dinheiro em ações e os outros 50% em dólar, metade de cada lado. Essa é a sua carteira inicial. Um ano se passou e aí agora você está no dia 1º de janeiro de 2025. Durante o ano de 2024, digamos que as ações desvalorizaram e, por consequência, o dólar valorizou. Ou seja, como as suas ações desvalorizaram, agora elas não representam mais 50%, a metade do dinheiro investido. Elas representam menos que isso. Nesse caso, digamos que elas representem 40%. E o dólar, como teve uma valorização, agora representa 60%, mais do que lá no início. O que é que você vai fazer nesse cenário? Você vai voltar para a sua carteira inicial, ou seja, você vai vender esses 10% que tem a mais em dólar e vai comprar 10% em ações. E dessa maneira, você vai estar vendendo o que subiu e comprando o que caiu. Ou seja, vendendo o que está caro e comprando o que está barato automaticamente. Sendo assim, no dia 1º de janeiro de 2025, você volta à sua configuração inicial de 50% em ações e 50% em dólar. E digamos que se passou mais um ano e você está no dia 1º de janeiro de 2026 e aconteceu o contrário. As ações subiram durante o ano de 2025 e o dólar caiu, representando agora 40% do seu dinheiro, enquanto as ações agora representam 60% do seu dinheiro. O que é que você vai fazer nesse momento? A mesma coisa, você vai voltar à sua configuração da carteira inicial. Vai vender 10% de ações e comprar 10% de dólar. Assim você vai estar fazendo o quê? Vendendo o que está em alta e comprando o que está barato, o que está em promoção, o que está em baixa. Ou você pode não vender parte das suas ações, para você não diminuir o volume de dividendos, né? E aí você pode fazer os seus próximos aportes em dólar até você reequilibrar a carteira. Assim, novamente, você volta para a sua carteira inicial e vai repetindo esse processo. Essa é uma maneira de automatizar os seus investimentos a ponto de você estar sempre comprando investimentos em baixa a preços mais baixos e vendendo investimentos em alta a preços mais altos, aqueles que você comprou em baixa há algum tempo atrás. E como os investimentos são cíclicos, ou seja, ora as ações sobem, ora as ações caem, ora o dólar sobe, ora o dólar cai, como eu te mostrei na aula passada, você sempre vai estar plantando e colhendo na hora certa. Plantando porque você está comprando investimentos que agora estão em baixa e colhendo porque você vai estar vendendo investimentos que agora estão em alta, o que você tinha plantado, ou seja, comprado em baixa lá atrás, alguns anos ou meses atrás. Isso vai te ajudar a aumentar bastante a tua rentabilidade. Mas Vinícius, e se eu investir só em ações para ser mais fácil e aproveitar para aportar, para investir mais dinheiro quando elas estiverem em queda? Não vai dar no mesmo? Claro que não. Isso vai te fazer deixar de ganhar muito dinheiro no longo prazo. Existe uma oportunidade gigantesca aqui que você precisa perceber. Se você tem investimentos que sobem quando outros caem, como ações e anti-ações, quando você vende uma parte desse investimento que está subindo, você tem uma quantidade muito maior de dinheiro para comprar o que está caindo. Porque você tem o valor do aporte que você ia fazer, se você faz aporte mensal, por exemplo, mais o valor do lucro que você teve nessa venda. Então você consegue comprar esse investimento que está em queda, em promoção, em uma quantidade muito maior. Assim, inclusive, você consegue aumentar bastante a sua renda passiva com o passar do tempo. Você aumenta ela muito mais rápido. Porque pensa comigo, quando as ações caírem de preço, você vai ter muito mais dinheiro para comprar mais ações. Não vai ser só o valorzinho do seu aporte, entende? Aí você vai comprar ações baratas em uma quantidade muito maior. E se você consegue comprar ações em uma maior quantidade, você acaba recebendo mais renda passiva. Quanto mais ações, mais dividendos, mais renda passiva. E quando esse investimento que está caindo, as ações, aqui no nosso exemplo, voltar a subir no futuro, você pode vender uma parte do que você tem, caso você queira, na busca por aumentar ainda mais a sua rentabilidade total. Mas Vinícius, o dólar não está alto demais para quem vai começar agora? Pensa comigo, quando a cotação do dólar caiu de mais de R$ 3,00 para R$ 1,50 em 2011, já até virado consenso que o dólar ia cair ainda mais. Só que alguns anos depois, ele já voltou aos R$ 3,00 e parecia que tinha subido demais, porque tinha dobrado de preço. Você lembra dessa época? Fica sempre essa impressão.
Só que em 2015 ele chegou a R$ 4,00. Em maio de 2020 chegou a quase R$ 6,00, quadruplicando o preço desde 2011. Hoje ele dá uma leve corrigida e ainda está abaixo dos R$ 6,00. Ainda. Por quê? Porque no longo prazo a direção do dólar é sempre para cima. Porque a nossa inflação aqui no Brasil é maior que a inflação americana. Isso significa que os preços de todos os produtos e serviços sobem mais rápido por aqui na média do que por lá. Ou seja, a nossa moeda perde mais poder de compra, perde mais valor com o passar do tempo do que o dólar. Quando você entende isso, faz sentido a gente não acreditar que o dólar vai valer R$ 8,00, depois R$ 10,00, assim por diante com o passar do tempo? Isso pode até acontecer no curto prazo, é só algumas surpresas surgirem no cenário econômico, aqui no Brasil ou no cenário internacional mesmo, que façam a situação para a economia e para as ações piorar de forma consistente, como aconteceu em 2000, como aconteceu em 2008, que o dólar pode disparar. Na verdade, pensando no médio e longo prazo, esse dólar abaixo de R$ 6,00, na minha visão e na visão de muita gente, é uma grande oportunidade. E pensa bem, as antiações, como o dólar, são o que vão te dar segurança para você aproveitar essa oportunidade que a gente tem na bolsa hoje. Mas se o dólar cair momentaneamente, as ações vão valorizar, muito mais do que essa queda com o passar do tempo. Então, um investidor sempre alto não tem motivo nenhum para preocupação. Se você continuar tentando prever o futuro, você só vai perder paz, tempo e rentabilidade. E talvez você esteja pensando, faz sentido isso, mas se comprova na prática? Rende mais mesmo? Vamos fazer o seguinte, para eu te responder isso, nada melhor do que dados e fatos. Para essa comprovação ter validade, eu vou te mostrar o resultado da aplicação dessa técnica durante um ciclo de mercado completo. Ou seja, um grande período de alta para as ações entre 2002 e 2008, seguido de um grande período de baixa para as ações entre 2008 e 2015, que naturalmente foi um grande período de baixa, seguido de um grande período de alta para o dólar. Vou te mostrar um exemplo agora com valores meramente ilustrativos para facilitar o cálculo e o entendimento. Imagina que você tinha R$300 mil no ano de 2002 para investir, e aí você resolveu testar essa técnica. Então você montou 3 carteiras de investimento diferentes de R$100 mil cada. Na carteira A, você investiu seguindo o índice Bovespa, ou seja, investiu 100% em ações e teve a rentabilidade média das ações. Na carteira B, você investiu somente em dólar. E na carteira C, você investiu 50% em ações e 50% em dólar e foi rebalanceando anualmente no primeiro dia útil de cada ano. A pergunta que fica é, qual carteira de investimentos rendeu mais até 2015, ano em que o ciclo de mercado se completou? A sua carteira de investimentos B, composta somente por dólar, saiu de R$100 mil em 2002 e atingiu R$ 171.412,89 em 2015, uma rentabilidade de 71,41%. A sua carteira de investimentos A, composta somente por ações, saiu de R$100 mil em 2002 e atingiu R$ 319.268,68 em 2015. Uma rentabilidade de 219,27%, contabilizando valorização mais dividendos, sempre contabilizando os dois. Agora, a sua carteira de investimento C, composta por ações de dólar e rebalanceada anualmente, saiu de R$100 mil em 2002 e atingiu R$ 368.789,37, uma rentabilidade de 268,79%. É isso mesmo, uma rentabilidade de 59,52% maior que a da carteira de investimentos A e 197,38% maior que a da carteira de investimentos B. Tudo isso sem dúvidas, sem medo, sem ficar se perguntando se o dólar está alto demais para começar agora, sem preocupação se o seu dinheiro ia desvalorizar nas crises, porque você teria certeza de estar lucrando tanto nas altas quanto nas quedas, tanto nos momentos de crescimento da economia quanto nos momentos de crise. Mas o mais importante, o motivador mesmo, é que você já começa a ter lucro instantaneamente, desde o primeiro momento do investimento. Comparando os ganhos vindos do uso dessa técnica com o que você ganharia se investisse só em ações, seriam R$50 mil a mais no seu bolso para você fazer o que você bem entendesse. Seja acelerar a jornada rumo à sua liberdade financeira, viajar para um outro país, ajudar seus familiares, fazer uma surpresa para sua família, melhorar sua qualidade de vida ou o que quer que seja. E mais, nesse caso você não usou inteligência nenhuma no seu investimento. Porque primeiro, você nem selecionou as suas ações, você investiu na média. E na média existem empresas boas e empresas péssimas, inclusive várias que dão prejuízo, outras super endividadas e outras que até vão à falência no meio do caminho. Segundo, aqui eu contabilizei só a oscilação do dólar em relação ao real. Eu nem contabilizei uma rentabilidade que você poderia ter investindo esse valor em dólar, investindo, por exemplo, em renda fixa americana, que hoje renderia 4, 5, 6% ao ano com muita tranquilidade. Se eu contabilizasse isso, seu ganho seria ainda maior e a diferença de rentabilidade seria ainda mais brutal. Terceiro, você simplesmente foi lá, colocou 50% do seu dinheiro em ações, 50% em dólar, meio a meio durante todo o período e pronto. E mesmo assim você já conseguiu 50% a mais de rentabilidade.
Imagine se você conseguir só tirar essas empresas que faliram no meio do caminho, o quanto a sua rentabilidade já aumenta. E depois tirar as que dão prejuízo, e depois acrescentar a rentabilidade da renda fixa americana. Quantos anos antes você conseguiria alcançar a renda passiva que você tanto quer? A sua aposentadoria tranquila, a sua liberdade financeira. Mas calma aí, eu vou te ensinar a fazer isso mais pra frente. Só um detalhe importante, esse exemplo aqui não significa que você deva investir 50% em ações, 50% em dólar. Nem que eu considere esses percentuais como indicados. Eu não considero, inclusive. O quanto você deve investir em cada um desses investimentos depende de vários fatores, como os seus objetivos, seu nível de tolerância à oscilação dos preços no curto prazo, a forma que você seleciona e diversifica as suas ações, se você tem dinheiro investido em outras modalidades de investimento, entre vários outros pontos. Eu só usei 50% de cada lado para ser um exemplo básico, simples e principalmente imparcial, para te mostrar o poder de fogo da aplicação dessas duas técnicas, o princípio básico da proteção e o rebalanceamento. Mas talvez você queira um exemplo mais recente. Vamos a ele. Agora eu vou te mostrar o resultado da aplicação dessa mesma técnica durante o último ciclo de mercado completo. Ou seja, um grande período de queda das ações entre 2008 e 2015, seguindo um grande período de alta para as ações entre 2015 e 2019, que foi naturalmente um grande período de alta, seguido de um grande período de queda para o dólar. A gente vai usar o mesmo exemplo anterior com valores meramente ilustrativos para facilitar o cálculo e o entendimento. Imagine então que você tinha 300 mil reais no ano de 2008 para investir. E aí você resolveu testar essa técnica. Então você montou 3 carteiras de investimentos diferentes de 100 mil reais cada. Na carteira A, você investiu seguindo o índice Bovespa, ou seja, investiu 100% em ações e teve a rentabilidade média das ações brasileiras. Na carteira B, você investiu somente em dólar. E na carteira C, você investiu 50% em ações, 50% em dólar e foi rebalanceando anualmente no primeiro dia útil de cada ano. A pergunta que fica é, qual carteira de investimentos rendeu mais até o final de 2019, ano em que o ciclo de mercado se completou? A sua carteira de investimentos A, composta somente por ações, saiu de 100 mil reais em 2008 e atingiu R$ 181.018,72 no final de 2019. Uma rentabilidade de 81,02%, contabilizando valorização mais dividendos, sempre contabilizando os dois. A sua carteira de investimentos B, composta somente por dólar, saiu de R$ 100 mil reais em 2008 e atingiu R$ 225.813,28 no final de 2019, uma rentabilidade de 125,81%. Agora, a sua carteira de investimentos C, composta por ações e dólar e rebalanceada anualmente, saiu de R$ 100 mil reais em 2008 e atingiu R$ 268.344,91, uma rentabilidade de 168,34%. É isso mesmo, uma rentabilidade de 87,32% maior que a da carteira de investimentos A e 42,53% maior que a da carteira de investimentos B. Mas o mais interessante e motivador mesmo é que você já começa a ter lucro instantaneamente, desde o primeiro momento do investimento, bem similar ao que aconteceu no outro ciclo de mercado que eu te mostrei. E lembrando que você ainda pode melhorar muito essa rentabilidade, selecionando suas ações ao invés de investir na média e colocando o valor investido em dólar para trabalhar, ou seja, investindo esse valor em renda fixa, por exemplo, para gerar um ganho adicional para você. Nesse caso, a rentabilidade seria muito maior. Você consegue perceber a potência dessa técnica? Mas Vinícius, e essa história de desdolarização, da Rússia e da China estarem conspirando contra o dólar para acabar com a hegemonia dele no mundo? Ainda vale a pena investir em dólar mesmo? Em primeiro lugar, eu comentei que você não precisa investir só em dólar. Você pode diversificar em várias outras moedas fortes, excluindo o dólar inclusive. Você pode investir em euro, franco suíço e libra esterlina, por exemplo. Eu estou usando o dólar aqui como uma representação do primeiro tipo de antiação, as moedas fortes. Mas eu digo com tranquilidade para você que eu não acredito nesse processo de desdolarização dessa forma como está sendo propagada. Talvez você invista há pouco tempo e ache que isso é novidade, mas a primeira vez que surgiu esse movimento foi no início da década de 70, quando o dólar deixou de ter o ouro como lastro. Nesse período, entre 1971 e 1980, o segundo tipo de antiação, que eu vou detalhar para você na próxima aula, valorizou mais de 1.600% justamente por conta dessa crise de confiança no dólar. Na última vez que esse burburinho voltou com maior intensidade, foi depois do estouro da bolha das empresas de tecnologia nos Estados Unidos a partir de 2000. Você pode ver a comprovação disso por meio dessa capa de 2004 da revista The Economist, depois essa capa de 2006, depois essa capa de 2007. Mas de lá para cá a gente viu o dólar triplicar em relação ao real e de 2000 para frente o segundo tipo de antiação que eu te comentei valorizou muito de novo, mais de 600%, justamente por causa dessa nova crise de confiança no dólar. Então pode ficar tranquilo que a gente tem uma outra antiação para nos proteger desse improvável, mas possível acontecimento. Outro ponto de destaque importante, a libra esterlina deixou de ser a moeda mundial em 1944, há 80 anos, e até hoje ela vale mais que o dólar.
Então não fica pensando que o dólar vai desabar em relação ao real, caso ele, o dólar, perca força no mundo. Essas dinâmicas são completamente diferentes, elas não têm uma ligação direta. E sempre lembra, se mesmo assim você tem medo de investir em dólar, você pode diversificar em várias moedas fortes. Zero estresse, sem problema nenhum mesmo. O problema é você não lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Isso sim é um problema. Beleza, Vinícius, entendi. Mas você comentou que era possível usar esse método para investir no exterior também. Como é que são os resultados nos Estados Unidos, por exemplo? Nos Estados Unidos a gente consegue dados de longuíssimo prazo porque o mercado é bem mais desenvolvido por lá. Olha só, se você tivesse investido somente em ações americanas pelo índice S&P 500, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações americanas, de 1972 até o final de 2023, um período de mais de 50 anos, você teria conquistado uma rentabilidade de 4.571,11%. Isso significa que, se você tivesse investido 100 mil dólares em ações lá em 1972, você teria transformado eles em 4.671.110 dólares. Agora, se você tivesse investido em uma carteira com 50% em ações americanas e 50% na antiação específica para investimento no exterior, que eu nem vou me aprofundar agora aqui no evento para essa aula não ficar muito longa, muito cansativa, mas se você tivesse investido metade e tivesse feito os rebalanceamentos anuais, você teria uma rentabilidade de 8.243,6%, de 1972 até o final de 2023. Ou seja, você teria transformado 100 mil dólares em 8.343.600 dólares no mesmo período de tempo. É quase o dobro da rentabilidade que você teria se você investisse só em ações americanas. São mais de 3,5 milhões de dólares de diferença. Pensa aí, o que é que você faria com 3,5 milhões de dólares a mais no bolso? E dá só uma olhada na consistência dos lucros por meio desse gráfico que está aqui na sua tela. Legal, e aquele exemplo do funcionamento do método na Argentina que você tinha comentado na última aula, que gerava um rendimento maior que a inflação, mesmo na crise, como é que funciona? Eu comentei para você, na aula passada, que muitos investidores hoje têm medo que o Brasil vire uma espécie de Argentina no futuro. E que com esse método você consegue ganhar dinheiro acima da inflação, mesmo em um cenário de argentinização da economia. E eu não só posso, como vou provar essa afirmação para você agora. Dá só uma olhada nesses dados. Esse aqui é o S&P Merval Index, índice que calcula a rentabilidade média das ações argentinas. Você pode ver que de 15 de janeiro de 2019 a 15 de janeiro de 2024, esse índice saiu de 33.562 pontos para 945.586 pontos, o que representa uma valorização de 2.717,39%. Quase 3.000% de valorização em 5 anos. Me diz uma coisa, isso aqui te surpreendeu? Você achava que as ações estavam desabando por causa da crise? Em períodos de inflação absurdamente elevada, como no caso da Argentina nesse período, o que já aconteceu algumas décadas atrás aqui no Brasil, as empresas repassam esse aumento de preços para os seus clientes. E com isso o faturamento e o lucro delas sobem na moeda local, nesse caso no peso argentino. Como consequência, os preços das ações disparam junto com a inflação. Agora dá uma olhada na valorização do dólar, o exemplo que a gente está usando do primeiro tipo de antiação, em relação à cotação do peso argentino mais usada naquele momento. Tinha várias cotações, né? Em janeiro de 2019, cada dólar custava 39 pesos e 25 centavos. Em janeiro de 2024, o dólar chegou a 1.130 pesos. Isso significa uma valorização de 2.778,98%. Então, o argentino que investiu durante esses 5 anos 50% do seu dinheiro em ações e 50% em dólar, teve uma valorização de 2.748,18%. Nesse mesmo período, olha quanto foi a inflação, 1.689,2%. Ou seja, a rentabilidade de um argentino que só implementou a primeira técnica para se lucrar nas altas e nas quedas da bolsa entre os dias 15 de janeiro de 2019 e 15 de janeiro de 2024 foi 1.058,98% maior que a inflação da Argentina no mesmo período de tempo. Isso comprova que o método funciona inclusive em um cenário de argentinização da nossa economia. Talvez você esteja se perguntando, mas Vinícius, por que eu nunca tinha ouvido falar nesse método se ele dá tanto resultado? Acontece que esse método só é possível de ser usado no Brasil desde 1999, quando o câmbio virou flutuante. Até 99 o nosso câmbio era fixo, ou seja, o dólar e todas as moedas fortes tinham um preço fixado em reais pelo governo. Talvez você até lembre dessa época. Em 99 foi adotado o câmbio flutuante, ou seja, a partir de lá o quanto vale o dólar, ou seja, a sua cotação, começou a oscilar com base na entrada e na saída da moeda do nosso país, o que já acontecia nos países mais desenvolvidos e acontece até hoje, tanto aqui quanto lá.
Mais de 2 décadas de validação já se passaram, mas muitos investidores não se atualizaram. Nessa matéria da Forbes, você pode perceber que existem 4 trilhões de dólares investidos em hedge funds, que são estruturas de investimento geralmente disponibilizadas só para investidores ultra ricos, que têm por objetivo, segundo a própria Forbes, obter altos retornos absolutos independente das condições de mercado. Eles conseguem fazer isso por meio do hedge. Se você jogar no tradutor do Google a palavra hedge, você vai ver que significa cobertura, ou seja, proteção. E é justamente isso que são as anti-ações, mecanismos de hedge, de proteção. E como você pode ver por esse outro trecho da mesma matéria, moedas, o primeiro tipo de anti-ações, e commodities, o segundo tipo de anti-ação, que eu vou te explicar mais para frente, são investimentos usados por esses hedge funds. Mas o termo anti-ações é novo, sim, porque fui eu quem criei ele aqui no Brasil para deixar mais chamativo, é muito mais atrativo que mecanismos de hedge, né? E olha como isso é antigo. Se a gente pegar os 3 maiores hedge funds do mundo, que acumulam mais de 300 bilhões de dólares em investimentos, um deles foi fundado na década de 70, outro na década de 80 e outro na década de 90. E o que você precisa para investir em ações e moedas fortes como o dólar? Além dos 4 pré-requisitos que eu te comentei no início do vídeo, CPF válido, conta bancária, acesso à internet e saber ler e fazer as operações básicas da matemática, você vai precisar ter uma conta em uma corretora de valores. Pode ser uma corretora independente ou até a corretora do próprio banco que você mais usa. Se porventura você ainda não tem uma conta aberta em uma corretora, é bem fácil de fazer. A abertura de conta é 100% gratuita, vai te tomar menos de 10 minutos e tudo é feito eletronicamente. Você vai precisar entrar no site da corretora que você escolher, com um documento oficial com foto em mãos e um comprovante de residência. Depois de aberta a tua conta na corretora, o processo para investir é bem simples. Alguns poucos cliques bastam para você investir o seu dinheiro. E quanto dinheiro você precisa para começar? Para investir em ações, você pode comprar de uma em uma. Existem várias ótimas ações que custam R$10, R$20 ou R$30. Para investir em dólar e moedas fortes em geral, o investimento mínimo vai depender da forma que você for investir, né? Porque existem várias possibilidades. Mas com R$100 você já consegue com 100% de certeza. Isso quer dizer que com R$200 você já conseguiria investir conforme a carteira de investimentos vencedora do nosso exemplo aqui no Brasil, a carteira C, composta 50% por ações e 50% por dólar, R$100 de cada lado. Entende uma coisa, dinheiro não é um empecilho para ninguém começar a investir. O Thiago é uma prova viva disso. Ele começou do zero e dá só uma olhada no que está acontecendo com ele. Eu me deparei com, caramba, eu não tenho nada de patrimônio, o que eu vou fazer? Eu ficar naquela eterna corrida dos ratos, trabalhando, gastando, correndo atrás, vivendo aquele ciclo. Falei, não, isso tem que acabar, isso tem que ter um basta, e a partir daí, então, eu corri atrás para poder mudar aquela situação. Foi aí que mudou. Eu não sabia nada sobre renda variável. A Bolsa de Valores, de uma maneira geral, naquela época, para mim era um buraco negro. E assim, precisava de uma luz mesmo para poder ingressar naquele lugar, para poder chegar e saber onde eu estava pisando. Mas hoje eu posso dizer que tenho plena convicção do que, quando eu entro no home broker, eu sei o que eu estou fazendo, né? Seguindo o método direitinho, fazendo as análises conforme o método prega. O método, se implementado direitinho, ele faz com que você perca totalmente essa ansiedade, consiga investir de forma segura, tipo, abre o home broker, vai lá, faz o que tem que fazer, fez, fechou, vai viver a vida tranquilamente. Eu tive uma rentabilidade. Estou entrando até aqui no site para confirmar, né? 20,02%. Poxa, que maravilha. Conseguiu ver na tua carteira de investimentos isso? O fato de sempre os investimentos estarem com esse contraponto, que tu estava sempre em alta efetivamente? Consegui. Assim, as linhas se cruzando, onde um subia, o outro caía, aí depois retomada. Então, assim, dava para perceber direitinho. Você traçava e você conseguia perceber nitidamente. E quanto tempo de dedicação você precisa para investir dessa maneira? Basicamente, você vai precisar selecionar as suas ações e reanalisar a cada ano ou no mínimo a cada 3 meses, se você preferir. Porque a divulgação dos resultados financeiros das empresas acontece trimestralmente. E é só essa informação que realmente importa para o investidor sempre em alta. Além disso, você vai precisar investir em anti-ações e fazer os rebalançamentos periódicos. Esse é o teu trabalho. Se você optar pela alternativa que mais te demandaria tempo, que seria investir uma quantidade de dinheiro inicial, depois ir investindo um valor mensalmente e fazer os rebalanceamentos a cada 3 meses, pela experiência que eu tenho com os meus alunos, você vai precisar de umas 3 horas durante todo o trimestre para investir, ou seja, 1 hora por mês em média. Se você conseguir ajustar 2 minutos por dia para investir no seu futuro, isso resulta em 1 hora no mês. Isso basta. Dá uma olhada nas respostas deles mesmos a uma pergunta que eu fiz na nossa comunidade secreta dos alunos. A Adriana disse 30 minutos por mês para os aportes mensais, o Marcos 1 hora por mês, o Bruno 30 minutos para os aportes e 1 hora para o rebalanceamento, o Guilherme 30 minutos para os aportes e 2 horas para o rebalanceamento, porque ele gosta de revalidar tudo a cada 3 meses, o Luiz 20 minutos para os aportes e 1 hora para o rebalanceamento, bem como eu te expliquei. E talvez você esteja pensando, Vinícius, esse método serve para qualquer pessoa ou tem uma idade limite que vai valer a pena?
Eu preciso deixar muito claro que esse método serve para qualquer pessoa, seja ela uma investidora há mais tempo ou alguém que nunca investiu na vida. Não importa a idade, sexo nem a profissão. Primeiro porque eu te mostrei agora há pouco que o lucro começa a fluir imediatamente, desde o primeiro instante do investimento, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Segundo, porque se você investir em ações sem investir também em anti-ações, você pode levar 9 anos perdendo dinheiro para só depois começar a ter lucro. Como aconteceu com quem começou a investir em ações aqui no Brasil em 2008. Esse método é uma solução, inclusive, para você começar a ter resultado mais rápido. Se você quer isso, está tudo certo. E terceiro, porque investir nada mais é que plantar uma árvore. Cada investimento que a gente faz, cada aporte que a gente faz, é como uma semente que a gente joga na terra. Quanto antes eu plantar a semente, antes a árvore vai crescer. Agora, o que acontece se eu plantar uma semente quando eu tiver com 25 anos de idade, e com 45, e com 65? A mesma coisa. A árvore vai crescer dali para frente e vai ficar grande se eu cuidar bem dela. Se eu proteger ela a ponto de não deixar vir ninguém, nenhuma crise e cortar ela pela metade. Se eu adubar bem ela, fazendo os rebalanceamentos periódicos, ela vai crescer mais forte e mais rápido. Eu tenho alunos na faixa dos 20 anos e até menos, e outros alunos com mais de 80 anos, porque eles entenderam tudo isso. Então não importa idade, sexo, profissão, nada. O que importa é se você consegue proteger a tua árvore de danos e adubar bem ela, de forma que daqui a alguns anos você consiga sentar na sombra dela, porque agora ela cresceu e colheu os frutos da tua jornada de investimento. O Jorge é uma prova viva de que o método funciona, independente da idade que você começar. A bolsa para mim era assim muito longe. Eu não tinha muito conhecimento em bolsa, né? E mercado financeiro. Meus investimentos através de banco, a gerente do banco, não, investe aqui, faça assim. Tinha comprado umas ações sem análise, sem nada. Era uma insegurança incrível, sabe? Eu tinha muito medo de perder o dinheiro. Eu fiquei assim muito inseguro. Eu não sabia o que fazer. Eu vejo assim a segurança que eu tenho de chegar um mês, a bolsa caiu tanto, eu vou lá, eu vou fazer meus aportes mensais, digamos, né? Sem medo, sem problema nenhum. Para mim, tanto faz. A bolsa cair amanhã, subir ou descer. Está sempre em alta e realmente fica sempre em alta, né? O método funciona. E na carteira como um todo, está com uma rentabilidade mais ou menos de 18 e pouco, né? Subiu mais um pouco, né? Subiu mais um pouco? Mas Vinícius, será que esse é o melhor momento para começar? Como eu te comentei na aula passada, eu acredito que hoje nós estamos na oportunidade da década na Bolsa de Valores. Momento melhor que esse nos últimos anos eu desconheço. E tem mais, você ia precisar se preocupar com isso se você fosse um investidor de esperança. Aquele que vai lá, investe e fica torcendo para o seu investimento valorizar. Mas como você vai estar investindo em investimentos negativamente correlacionados, ou seja, quando um está caindo, o outro está subindo, não faz sentido você esperar. Na verdade é pior. A cada dia que passa e você não está investindo com base nesse método, é um dia a menos de lucro. E um dia menos de lucro, hoje, significa pelo menos uma semana mais de espera para realizar os seus objetivos daqui a alguns anos. Simplesmente porque o teu dinheiro poderia estar trabalhando por ti em uma certa velocidade, mas você está com o freio de mão puxado. Que era bem o que acontecia com o Guilherme, que você viu na aula passada. Eu sempre tive o objetivo de atingir minha independência financeira, né? E eu sempre tive o objetivo de chegar num padrão que eu pudesse escolher, né? Se eu quiser tirar 50 dias de férias agora, viajar para outro país com minha família, eu posso, porque a minha renda passiva já me permite isso. Hoje eu me vejo muito mais perto desse objetivo do que eu me via 2 anos atrás, né? 1 ano atrás. Porque eu acreditava que para atingir a renda passiva que eu gostaria, eu teria que ter um capital investido muito maior do que eu vejo que realmente hoje eu vejo que com menos capital investido, uma quantidade menor, eu já vou conseguir chegar nesse padrão que eu quero. Está bem mais perto do que eu imaginava, por causa da rentabilidade dos investimentos. A maior certeza que eu tenho é que se você não começar agora, você vai se arrepender por não ter começado antes. Como a maioria das pessoas se sente em relação a investir. Se você não for para ação, você só vai aumentar esse arrependimento a cada dia que passa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se arrepende de não ter começado a aprender de fato a investir antes? Se sim, pensa e vê se não foi exatamente isso que aconteceu nos últimos meses ou até anos. O arrependimento aumentando a cada dia que passa. Essa é a maior queixa que eu escuto quando eu pergunto para as pessoas qual é o seu maior arrependimento em relação aos investimentos. As pessoas sempre falam que é não ter começado a investir antes. Porque uma vez que você entende esse método claro de investimentos, isso te dá uma confiança e um conforto tão grande, mas tão grande, porque você sabe que todos os dias você está caminhando, dando um passo firme, sem dúvida, sem medo, sem ansiedade, sem preocupação, em direção à sua liberdade financeira. O fato é que tudo isso está a um clique de distância de ti. O processo é tão fácil quanto abrir uma conta em uma corretora, transferir dinheiro da sua conta bancária para a sua própria conta na corretora e investir o seu dinheiro. Tudo isso por meio da internet, de forma 100% segura. O mais importante é que com alguns poucos cliques você consegue fazer os melhores investimentos para alcançar tudo isso. Um cuidado muito importante que você precisa ter é o seguinte: para facilitar o entendimento, eu calculei a rentabilidade da parte das ações das carteiras de investimento A e C, dos meus exemplos de aplicação do método aqui no Brasil, com base no índice Bovespa, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras.
E o fato é que existe a possibilidade de você investir nesse índice e garantir essa rentabilidade média investindo em ETFs. O que eu nem vou te explicar aqui exatamente como funciona, por quê? Primeiro, por se tratar de um fundo de investimento, você vai ter que pagar uma taxinha de administração, ou seja, um percentual do valor que você for investir todo ano, não importa se você está ganhando, se está perdendo dinheiro. Isso é equivalente a uma torneira de dinheiro aberta sempre vazando pelo ralo. Um dinheiro jogado fora. Segundo, esse índice é composto pelas maiores empresas da bolsa. E só isso. Não existe um critério qualitativo na escolha das ações. Só vale o tamanho das empresas. Então ali no meio tem empresa super endividada, empresa com histórico de corrupção, empresa que dá prejuízo, é uma loucura. Investindo por conta própria, você consegue investir em empresas com grande potencial e assim conquistar uma rentabilidade muito superior à média. Dá uma olhada em alguns exemplos de resultados de investidores sempre em alta. De meados de janeiro de 2023 a meados de janeiro de 2024, o Bruno investiu nas ações do Banco do Brasil e teve 74,36% de rentabilidade, somando a valorização mais dividendos. Tudo isso em apenas 12 meses. Nesse mesmo período de tempo, a média das ações valorizava apenas 19,9%. Ele teve uma rentabilidade quase 4 vezes maior que a média. O Dagoberto, também de meados de janeiro de 2023 a meados de janeiro de 2024, investindo nas ações da CSN Mineração, teve 71,67% de valorização, somando valorização e dividendos. Tudo isso em apenas 12 meses, enquanto a média das ações valorizava apenas 17,66%. Ele teve uma rentabilidade 4 vezes maior que a média. E olha só o caso do Guilherme. Ele me mandou a comparação da rentabilidade da carteira de ações dele com a rentabilidade média das ações, desde que ele começou a aplicar o método. Olha só, enquanto as ações da Bolsa valorizavam em média 55,59%, as ações dele valorizavam 131,9%. Já imaginou você tendo rentabilidades como essas? Pois é, se eles podem, você também pode. Antes da gente seguir em frente, eu quero que fique bem claro que nada do que eu estou falando aqui nessa, em todas as outras aulas, lives desse evento, é uma recomendação de investimento, tá bom? Eu estou te dando todo esse conteúdo para materializar e facilitar o teu aprendizado. Cada investidor precisa tomar suas próprias decisões de investimento e talvez essas ações nem sejam mais boas para os próximos meses ou anos. Além disso, se você investir em ações diretamente por conta própria, você pode aumentar muito a sua rentabilidade por causa desses fatores super simples que eu vou te mostrar agora. Primeiro fator, várias empresas que já estiveram dentro desse índice Bovespa que eu te comentei faliram. Ou seja, 100% dos valores investidos nelas virou simplesmente pó, como foi o caso da Brasil Farma e o de mais 7 empresas nos últimos anos, do auge à ruína. Brasil Farma é a 8ª empresa a deixar a bolsa por falência. Há uma fila de pelo menos 19 empresas de capital aberto lutando para não ter o mesmo destino da rede que enterrou o sonho de liderar o seu segmento. Falência aconteceu após 6 anos do auge na bolsa. Segundo fator, imposto de renda sobre o lucro com ações. Se você investir por conta própria e vender até R$20 mil em ações por mês, conforme o artigo 22 da Lei número 9.250 de 1995 e o artigo 38 da Lei número 11.196 de 2005, você não precisa pagar nenhum centavo de imposto de renda. Agora, se você investir por meio de ETFs ou fundos de investimento, você vai ter que pagar pelo menos 15% do seu lucro como imposto de renda. Terceiro fator, imposto de renda sobre dividendos. Se você investir por conta própria, conforme o artigo 10 da Lei 9.249 de 1995, você não precisa pagar imposto de renda sobre o recebimento de dividendos, ou seja, parte dos lucros das empresas que são distribuídas para os acionistas. Agora, se você investir por meio de ETFs ou fundos de investimento, você vai ter que pagar pelo menos 15% do imposto de renda. Ao invés de você investir por meio desses ETFs, você pode fazer o seu próprio investimento em ações por conta própria, contando com essas várias vantagens. Não tem que pagar taxa de administração, não tem que pagar imposto de renda sobre o lucro com ações, não tem que pagar imposto de renda sobre os dividendos recebidos, poder investir em ações de empresas de qualidade, empresas lucrativas e não correr o risco de investir em uma empresa que pode falir e levar todo o seu dinheiro investido nela. Bastando para isso você seguir um método claro de análise que não te exija ler relatórios gigantescos, que não te tome tempo à toa, que seja eficiente e assertivo. Dá uma olhada no que um aluno meu me falou justamente a respeito disso. Na renda variável eu já investia, mas não achava que tinha confiança na metodologia que eu aplicava. Eu seguia as recomendações de compra sem fazer a minha própria avaliação. O teu método de análise foi muito elucidativo nesse aspecto. Aplicar as operações básicas da matemática e fazer comparações de índices já mostravam o caminho a ser seguido, sem toda aquela mística que gira em torno da renda variável. Ver teu método está me ajudando em um defeito meu. Eu não partia muito para a prática. Ficava bastante na teoria, eu gostava de ler sobre o assunto, mas faltava o mais importante, que era agir. Desmistificar o assunto
foi crucial para mim. É por isso que eu tenho certeza que se você investir por conta própria em ações com o método certo, você pode aumentar muito o seu lucro sem aumentar os riscos dos seus investimentos. Agora eu te pergunto, você quer ter acesso ao mapa para selecionar as ações com maior potencial de rentabilidade da bolsa? É isso que eu vou te mostrar a partir de agora. Só que eu preciso de 100% da sua atenção. E essa aula aqui já foi muito densa, já está longa demais. Então, para que não fique cansativo e você consiga se concentrar de verdade, eu preparei uma outra aula onde eu vou te mostrar o passo a passo que você precisa seguir para selecionar as ações com maior potencial de rentabilidade da bolsa hoje. E mais que isso, você também vai conhecer outros 3 investimentos que, combinados as ações e o primeiro tipo de antiação, podem impulsionar ainda mais a sua rentabilidade com a bolsa em qualquer direção. Sem dúvidas, a próxima aula é a mais importante desse evento. Mas antes da gente encerrar por hoje, eu vou responder uma pergunta que muitas pessoas vieram me fazer depois de assistirem a primeira aula do nosso evento. Vinícius, por que você publica vídeos nas redes sociais, mostra o teu método, tuas técnicas de investimento e organiza eventos como esse? Eu quero deixar isso bem claro. Eu faço tudo isso porque investir transformou a minha vida, de verdade. E eu sei que pode transformar a vida de muitas outras famílias Brasil afora, como já vem transformando a vida de milhares de alunos que eu tenho dentro e fora do Brasil. E eu fico indignado quando eu vejo uma pessoa que quer acelerar sua jornada rumo à liberdade financeira com a ajuda da bolsa, mas não consegue. Porque eu sei que essa pessoa, na maioria dos casos, ou vai continuar investindo nos investimentos mais conservadores, vai ter rentabilidades minúsculas, às vezes nem acima da inflação direito, que não vão mudar em nada a sua vida. Ela vai continuar no mesmo lugar, tendo a mesma vida de sempre. Ou vai aprender a investir do modo tradicional, vai ficar dedicando o tempo que poderia estar com a sua família, poderia estar gerando mais renda para investir, ou fazendo o que mais gosta para acompanhar as notícias do mercado financeiro, tentar entender gráficos mirabolantes. Vai ficar sentindo aquela mesma ansiedade, aquela mesma dúvida se está mesmo investindo da forma certa. Vai perder dinheiro em vários momentos e ainda vai ficar achando que a culpa de ela não estar tendo os resultados que gostaria, ano após ano, é dela mesma, que só ela não consegue, o que não é verdade. E eu fico triste, de verdade mesmo, vendo milhares de pessoas perdendo dinheiro na bolsa. Eu recebo muitos relatos tristes, porque infelizmente essa é a realidade da maioria das pessoas que tenta dar os seus primeiros passos na bolsa, buscando aprender fazendo. Onde é que já se viu isso? Elas estão jogando aquele dinheiro acumulado às custas de anos de trabalho, esforço, suor, dedicação, literalmente na lata de lixo. Então, se eu tenho essa capacidade de realmente mostrar para as pessoas como elas podem lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores, de uma forma eficiente, validada no longo prazo, validada no mundo todo, que dá resultado, a melhor coisa que eu posso fazer é passar isso para frente. Então, pelo meu canal no YouTube e eventos intensivos como esse, principalmente, eu consigo passar isso para frente e ajudar um grande número de pessoas. E para aquelas pessoas que querem realmente se aprofundar no meu método para aprenderem não só a lucrar, mas a terem a maior rentabilidade possível com a bolsa em qualquer direção, de uma forma simples e altamente eficiente, eu criei o Programa Investidor Sempre em Alta, que é um programa super detalhado, muito mais detalhado que esse evento, mais estruturado, bem mais intenso. Esse programa é para aquelas pessoas que querem atingir seus objetivos mais rápido, por meio de um aprendizado passo a passo e entendem o valor de um programa de acompanhamento com suporte diário, onde você vai aprender toda a metodologia para montar uma carteira de investimentos de acordo com o seu próprio perfil, com seus objetivos, onde você aprende a selecionar e combinar cada investimento dessa carteira e assim naturalmente caminhar todos os dias a passos largos em direção à realização de cada um dos seus objetivos, em direção à sua liberdade financeira, ou seja, ao estágio em que você se liberta daquela preocupação de que o dinheiro pode acabar um dia. Nesse estágio, você pode sentar embaixo daquela árvore que você plantou e bancar o seu padrão de vida apenas colhendo os frutos dessa árvore, sem mais ter aquela pressão e necessidade de trabalhar para isso. Eu estou procurando passar o máximo de conteúdo aqui durante esse evento, mas eu acredito que você entenda que o tempo que eu tenho para mostrar esse caminho por aqui é limitado. Mas mais para frente eu falo mais sobre o programa. Por enquanto, vamos recapitular aqui. Nessa aula você conheceu os 4 pré-requisitos para se tornar um investidor sempre em alta. Ter um CPF válido, ter conta bancária, ter acesso à internet por 1 hora por mês e saber ler e fazer as operações básicas da matemática. E aprendeu as 2 técnicas para lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, o princípio da proteção e o rebalanceamento. E você também viu que esse método não funciona só no Brasil, funciona também para investimento no exterior, como nos Estados Unidos, e funciona inclusive num cenário de argentinização da nossa economia. O que eu não acredito que aconteça em poucos anos, mas é um medo que muitos de vocês têm. Na próxima aula, eu vou te mostrar o passo a passo que você precisa seguir para selecionar as ações com maior potencial de rentabilidade da bolsa hoje, além dos outros 3 investimentos que, combinados às ações e ao dólar, podem impulsionar ainda mais a sua rentabilidade com a bolsa em qualquer direção. Repito, a próxima aula é sem dúvidas a mais importante desse evento. Antes de fechar esse vídeo, manda um comentário aqui embaixo me dizendo se você já cumpre os pré-requisitos necessários e se você está se sentindo motivado para trilhar o caminho de um investidor sempre em alta. Me diz também o que é que você achou da segunda aula, o que você aprendeu, se você ficou com alguma dúvida.
Todo dia, eu e minha equipe, a gente vai estar lendo e respondendo todos os comentários. Além disso, aqui embaixo tem uma opção para você entrar no nosso grupo VIP de WhatsApp do evento, exclusivo do evento, onde você vai receber presentes especiais, o aviso da próxima aula, links das atividades práticas que a gente preparou para você colocar a mão na massa e aprender ainda mais. Além dos links de acesso às lives que vão acontecer durante essa semana. Eu ainda estou pensando em selecionar algumas pessoas que estiverem lá dentro para receberem uma mentoria individual comigo de forma 100% gratuita. Se isso acontecer, eu vou mandar o link com detalhamento dessa oportunidade dentro do grupo e só lá, tá bom? Fica atento lá. Então, se você ainda não entrou, entra no grupo que vai valer muito a pena. Então é isso. Entra no grupo e manda um comentário aqui embaixo com a sua opinião, a sua pergunta, a sua dúvida, porque com isso a gente vai criando aos poucos uma comunidade de pessoas como você, que querem lucrar na bolsa, tanto nas altas quanto nas quedas, recebendo uma gorda e crescente renda passiva na sua conta durante toda essa jornada. Aproveita e também já compartilha esse vídeo com algum amigo seu que está na mesma busca que você, de lucrar na bolsa com consistência e previsibilidade, independente de alta ou queda. Então é isso, te vejo na próxima aula. Quando foi mais ou menos em 2007, eu comecei a tentar investir em bolsa e quebrei a cara várias vezes. Perdi dinheiro, né? Aquela história de sempre. Tenta seguir um, seguir outro, tentar ver a orientação de um, de outro, e não estava conseguindo resultados. Larguei de mão. Aí quando deu mais ou menos, né? Acho que foi em 2019, eu vi alguém mais falando sobre isso e acabei vendo um vídeo seu e me interessei. Mas realmente só voltei a investir mesmo em final de 21, né? Já chegando, 22 na verdade, 22 que nós começamos a investir. Para mim, as ações sempre foi tipo um joguinho de dado, né? É uma coisa que você não tem controle sobre o resultado. Só que tem lógicas, aquilo que você colocou no curso e é o que a gente na prática vê. Tem uma sequência lógica. Foi uma surpresa, uma grata surpresa, né? Que tudo funcionou certo. Foi em setembro realmente que nós fizemos o curso, mas eu montei mesmo a Magar, não foi de imediato assim que eu comecei o curso. Foi lá, foi mais ou menos em dezembro para começar ela redondinha já em janeiro. Esse aqui é o print da sua rentabilidade, é o print que você mandou pra gente, certo? Sim, Olha que isso legal. mesmo. O que que eu noto aqui de diferencial, né, no seu resultado? E no ano inteiro, você teve uma rentabilidade de praticamente 29%, então quase 7% acima do índice Bovespa. Segundo ponto, a sua carteira ela cai menos quando o índice Bovespa cai e ela sobe mais quando o índice Bovespa sobe. Aqui você teve uma valorização, depois uma oscilação natural do mercado. A presença das anti-ações, a seleção das ações fez com que você não passasse por toda essa queda das ações aqui. E quando o negócio voltou, você conseguiu rentabilizar mais do que a rentabilidade média das ações, que você bateu o índice Bovespa por ter essa estrutura de diversificação. E você conseguiu perceber que você estava lucrando nas altas e nas quedas da bolsa? Consegui porque embora eu não mexesse todo mês, eu olhava bastante. Uhum. A curiosidade era grande, não tem jeito, né? Antes eu meio que cego perdido no tiroteio, né? A sensação é essa, que eu não tinha muita noção do dia para onde ia. E deu muito certo essa parte, porque quando eu montei, ela foi caminhando sozinha. E no final foi esse resultado maravilhoso, né?